Iniciamos um estudo a respeito da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta. Algo muito interessante nessa carta é o destaque que ela dá para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme veremos. Primeira coisa que acontece aqui que inicia a carta é o apóstolo Paulo se identificando como autor desta carta. Ele se apresenta como Paulo, e nós sabemos que Paulo foi um perseguidor, um blasfemador, que fez tudo contra a igreja, mas agora foi alcançado pela graça e tornou-se apóstolo daqueles que ele odiava, que eram gentios. E agora ele se encontra pregando o evangelho em Tessalônica e, nesse momento, depois de sair de lá, vê necessidade, escreve uma carta para eles. Esse é o apóstolo Paulo. O segundo mencionado aqui é Silvano, que nada mais é do que Silas, o companheiro de viagens missionárias de Paulo. Silas, o mesmo que esteve com ele no calabouço, naquele presídio, e viu o terremoto e aquela maravilha toda, enquanto eles cantavam louvores e oravam a Deus. Este homem era companheiro do apóstolo Paulo e também é mencionado aqui. O terceiro nome é Timóteo, que é filho na fé do apóstolo Paulo e considerado por ele alguém que se importava mais com Cristo do que qualquer outro que ele conheceu. Então, Timóteo era o principal auxiliar de Paulo e como que um sucessor do seu ministério. Agora, essa carta é endereçada, nós vemos, à igreja dos Tessalonicenses, uma igreja local, uma igreja criada num ambiente hostil e idólatra e pervertido, Tessalônica, na Grécia. E aqui nós vemos uma igreja surgindo nesse lugar, um grande milagre. É a essa igreja que o apóstolo Paulo se dirige. Agora, não só a igreja dos Tessalonicenses, mas podemos dizer a igreja, apenas a igreja de Cristo, a igreja de todos os tempos, a igreja terrena. Podemos dizer a nossa igreja, a igreja que você pertence. Então, essa carta não é só direcionada, como todo o Novo Testamento, apenas para um ou outro, mas para todo o povo de Deus na face da terra. Então, essa carta também é dirigida a nós. Agora, ele menciona que essa igreja, ela existe em Deus, o Pai. Primeira referência dele é que Deus está na igreja e a igreja está em Deus. E é graças a Deus que realmente essa igreja existe. Toda a igreja verdadeira está em Deus, o Pai. É curioso como o apóstolo Paulo faz referência ao Pai, Deus o Pai, como que distinguindo, para termos a certeza de quem ele está falando, do Filho e do Espírito Santo. Então ele diz em Deus o Pai. Agora ele vai falar do Filho. Essa igreja não está só em Deus o Pai, mas também no Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, o redentor da igreja, o Senhor da igreja. Então a igreja está no Pai, a igreja está no Filho. Essa é uma realidade de toda a igreja verdadeira. Agora, ele deseja à igreja graça e paz, que é uma saudação corriqueira, normal do apóstolo e talvez dos outros apóstolos também, desejarem para cada membro da igreja graça e paz. São duas palavras muito importantes no vocabulário cristão. Podemos dizer que a graça é a fonte de toda a fé cristã. A graça de Deus é a razão da existência da igreja e da salvação do pecador. A graça é o favor imerecido, a graça é a infinita misericórdia a pecadores rebeldes. Então, a graça é o que motivou Deus a salvar um povo e criar uma igreja. A outra palavra é paz. E aqui nós vemos a consequência da salvação. A fonte e a razão da salvação, a origem da salvação está na graça. E a conclusão da salvação está na paz. Porque, como Pedro disse, Cristo nos resgatou para nos levar a Deus. Então, o objetivo da nossa salvação é paz com Deus, para que possamos ter acesso a Deus. Então, aqui está a graça e a paz, e que todos os discípulos do Senhor possam ter essa graça em seu coração e essa paz
que excede todo o entendimento. Agora, interessante novamente que essa graça e essa paz nós temos, ele diz, de Deus, nosso Pai, como ele falou da primeira vez, mas também do Senhor Jesus Cristo, como ele disse da primeira vez. Então, nós temos aqui as bênçãos, graça e paz vindas de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, já encontramos algo aqui muito interessante nesse primeiro versículo, que é: a igreja existe por causa de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E as bênçãos da igreja também estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vimos aqui logo na entrada da carta? Que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo estão em igualdade, em glória, em poder, em existência eterna. O Pai e o Filho formam um único Deus. O Pai e o Filho são duas pessoas divinas, juntos com o Espírito Santo, formam três pessoas divinas, a Trindade. Então, logo no início da carta, Paulo fala da divindade de Cristo, porque o iguala ao Pai e o chama de Senhor, que é o título divino na Escritura. Então, nós estamos já começando essa carta na ciência de que temos um Deus que nos tornou igreja e temos o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que também nos tornou igreja. E que as bênçãos espirituais nos chegam por meio de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Filho. Que possamos ter essa noção. Sem Deus, o Pai e o Filho, não somos nada, não teríamos se tornado igreja. Sem Deus, o Pai e o Filho, nenhuma bênção poderia ser dirigida a nós.